entendo que assim, o que nós precisamos, primeiro, é compreender o que é a gente se corresponsabilizar, todos nós, né? Que escola queremos? Queremos uma escola que trabalhe as relações, que produza saúde mental, que produza sujeitos que tenham respeito pelo regramento social. Então, sim, para isso a gente precisa instrumentalizar a escola, dar condições para os professores, sempre compreendendo que às vezes uma ideia antiga que se tinha, né? O professor ele vai fazer esse único papel. Não é possível. O adulto ele sempre vai ser uma referência para a criança e para o adolescente, ainda que ele não queira. A educação inclusiva, né, ela é um grande desafio para o Brasil e para o mundo, né? E a gente tem que trabalhar com o conceito da educação inclusiva e não necessariamente ou tão somente da educação especial. Então, a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva no Brasil de hoje, ela está colocada sob 3 eixos de atuação, né? O aluno com deficiência, não gosto muito desse termo, mas os transtornos do desenvolvimento, né? E a questão das altas habilidades e superdotação, né? Mas o conceito de inclusão ele é muito mais amplo, né? Ele significa, por exemplo, o que a gente estava discutindo anteriormente, o próprio desenvolvimento da sociedade democrática. Então, a perspectiva de uma educação inclusiva, ela vai muito além da questão da garantia, né, e adaptações de ensino e aprendizagens para crianças e adolescentes com deficiência ou com altas habilidades de superdotação. Ela tem que pressupor, né, uma educação que forme o indivíduo para uma prática cidadã, para uma prática democrática, para uma prática de respeito à diversidade, de respeito às diferenças, né? E, sobretudo, entender que a educação inclusiva ela é um dos pontos fundamentais da formação ética e moral do indivíduo, né? Então, ela não somente ela é possível, como ela tem que ser trabalhada. Inclusive, quando você fala, né, de escola diversa, eu penso a importância da educação inclusiva, né? Quando a gente fala de educação inclusiva e a gente pensa nas pessoas com deficiência, quando eu me lembro, quando eu estudava, tinha a sala especial, que era uma sala, né, longe das outras salas de aula, o recreio, o intervalo era num horário diferente. Então eu não tive a oportunidade de conviver com crianças que tinham diversas deficiências, deficiência sensorial, deficiência física, deficiência intelectual, né? E entre as crianças, o que hoje a gente chama, hoje a gente dá nome para muita coisa que não tinha nome no passado, né? Então o que hoje a gente chama de bullying, que a gente fala, hoje tem bullying, no passado não tinha, tinha sim, só não tinha nome, e as pessoas eram muito mais tolerantes às agressões e às violências. Então, do ponto de vista moral, é importante que a gente evoluiu para não tolerância àquilo que não deve ser tolerado. Humilhavam, xingavam, diziam nomes pejorativos com relação àquelas crianças que eram deficientes. E aí, quando a gente amplia, alarga essa discussão, a gente também encontra a educação especial, né? E quando a gente está falando de educação especial, a gente sempre vai pensar na perspectiva da educação inclusiva, né? Nós temos políticas públicas que olham para isso, né? E que tentam, desde muito tempo, romper com uma política que era pautada no assistencialismo e uma política pautada na segregação, né? Então a gente ouvia muito falar das escolas especiais, né? Escola para isso, escola para aquilo. E agora a gente defende muito essa perspectiva que a escola precisa ser
e deve ser um lugar inclusivo, que abarca todo mundo, né? E o professor, nesse cenário, vai precisar, né, se articular no processo formativo contínuo e permanente para atender essas demandas. Então, se a gente olha um pouquinho, né, em termos históricos é um pouquinho, as crianças com deficiência, elas nem frequentavam a escola nos anos 50, nos anos 60. Né? Hoje elas frequentam, tá certo? Com muita dificuldade, do ponto de vista de que as escolas não necessariamente, né, ou sistemas de ensino não estão preparadas, né, para receber, né, e trabalhar pedagogicamente com essas crianças. Muitas vezes o professor também não foi formado para isso, mas hoje as crianças estão na escola. Né? Hoje as crianças com deficiência, elas estão frequentando a mesma escola, né, que as demais crianças. Né? Então, isso é um grande avanço, tá certo? Então, assim, a gente muitas vezes, a gente vai trabalhando com etapas, tá? E não necessariamente você consegue avançar todos os níveis, né, dessa etapa que nós estamos vivenciando. Recentemente, né, houve a tentativa de querer novamente separar, tá certo, as crianças com deficiência em escolas especiais. As escolas especiais, elas têm uma importância histórica, né, na educação especial e na educação inclusiva no Brasil, mas temos que sempre reforçar esse princípio, né? Todos devem estudar e conviver no mesmo espaço. É assim que você forma as próximas gerações, inclusive na perspectiva do respeito à diversidade e do respeito a diferenças. Hoje, as crianças têm oportunidade, tanto quem tem deficiência como quem não é deficiente, tem oportunidade de brincar junto, de aprender as capacidades do outro, independente da deficiência que tem ou não. Então, quanto as crianças de hoje têm a oportunidade e vão ser mais desenvolvidas moralmente com relação à diversidade, por conviverem com pessoas com deficiência. E saber lidar melhor, né? Não é um bicho de 7 cabeças, como até hoje ainda tem professores diante de alunos com deficiência, eu não sei como agir. Não sabe como agir porque você não cresceu junto, você não conviveu. Uma formação de professores, a gente não pode tomar, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar toda a responsabilidade no professor, né? Porque aí parece, tá dando errado, é culpa do professor, não é isso. Mas, por outro lado, também, eu acredito vou usar um termo, né, no poder do professor que está ali, né? E eu acho que a gente tem que acreditar assim, né? O professor, a professora, ele tá em contato com a criança, ele é o adulto que está ali e ele se forma para isso. Então, a gente precisa, sim, ajudar os nossos professores a compreender que sociedade a gente está e, principalmente, pensar no projeto de sociedade que a gente quer ter. O professor, a professora, a gente vai para a sala de aula também com as nossas ideias, com as coisas que nos formam como pessoa. Mas, certamente, a formação, essa discussão, esse processo de desnaturalizar isso, a gente precisa ficar exercitando o tempo todo. Qual que é o papel da escola em relação à formação do ser humano, na formação do cidadão, na formação, inclusive, política, né, desse cidadão, né, desse indivíduo que irá atuar na vida em sociedade. Então, esse obstáculo, esses desafios, eles estão colocados também na formação dos professores, né? É um grande desafio. Mas eu vejo que se avança, né? Se você pega a história da escola brasileira, a história da educação brasileira e a própria história da formação de professores no Brasil, se a gente pegar como recorte histórico 1930 para cá, muita coisa aconteceu. Avançamos muito. Em alguns momentos históricos, nós temos
muitos retrocessos, como vivenciamos aí nesses últimos anos no Brasil, né? De qual seja o papel da escola, o papel da educação. Mas esses momentos difíceis também, ou talvez de ruptura, né, desses desenvolvimentos históricos, são importantes, inclusive, para nós repensarmos o papel de todas as instituições, não somente da escola, mas também de refletirmos o quão tênues, né, e quão frágeis são as instituições do ponto de vista de sua consolidação. E a escola não é diferente, né? Ela não está distante, né? Ela não está ilesa dos acontecimentos circunstanciais. Então, eu creio que essas experiências recentes, assim como foram as experiências de ruptura mesmo democrática a partir de 1964, né? O Estado Novo, a partir de 1937, são experiências que mostram que ainda a gente precisa avançar bastante na ideia de consolidação de nossas instituições, inclusive da escola. Não é só trazer para eles, tem um processo, muitas coisas nós descobrimos juntos, mas outras coisas, eu enquanto adulta da história, enquanto professora, eu tive que buscar outras formas de fazer. Então, o professor ele tem que estar em constante busca, entendeu? Em constante formação, em constante aprendizado, não só sozinho, como também com as crianças, né? Porque é fácil chegar aqui, dar o projeto O Corpo Humano, todas as vezes da mesma forma, para crianças diferentes, mas e eu pensar o corpo humano junto com eles? Eu vou ter que também colocar no papel de estudar, no papel de buscar. Então, assim, hoje é muito mais fácil. Lá em 96, quando eu comecei, não existia essa internet toda. A gente via revista, eu comprava revista Nova Escola, revista Pátio, para poder me atualizar. Hoje não, gente. Hoje você abre o Instagram, tem coisas lindíssimas. Você tem cursos fantásticos na internet, YouTube. A prefeitura dá uma formação muito boa, eu acho, só que é pouco, né? Poderia aumentar os horários ou os dias da semana, mas é uma formação fantástica. Então só que parte muito dessa questão do professor sair da zona de conforto e buscar essa formação. Sem formação não tem como acontecer mudança, não existe, porque a gente já mudou muito. Antes era educação transmissiva, tradicional. Hoje, uma educação que a gente vê, que tem estudiosos que estudaram para isso, é uma educação participativa, uma educação onde a criança tem voz, onde a criança participa daquilo tudo, onde a família pode participar, onde a educação não é única só do professor, não é só ele que decide, tem uma escola, tem uma equipe, tem a comunidade escolar toda. Então, se não tiver essa busca dentro de si, é difícil fazer acontecer. Eu costumo dizer que a educação e o estar nela é uma escolha. É uma escolha e é uma decisão ética, é uma decisão política e é uma decisão estética. Então, quando eu, enquanto profissional, me decido estar nesse espaço, eu preciso, claro, em diálogo com outras questões, mas eu preciso assumir essa responsabilidade, né, de estar nesse espaço e respeitar as crianças na sua inteireza, né? A partir e apesar das suas tantas especificidades. É uma reconstrução intensa, infinita, e a gente vai pensando na maneira como a gente foi criado, na maneira como a gente foi educado, no conceito de escola que nós vivenciamos, e a gente vai construindo isso com as crianças e com as famílias de uma maneira diferente para tentar reparar essas feridas que esse modelo deixou na gente, sabe? Então, ao mesmo tempo em que é automático que a gente reproduza determinados comportamentos, determinados discursos, a gente vai tentando reconstruir isso
com essas famílias e com essas crianças de uma perspectiva da criança. Então a gente olha para a criança, a gente tenta, eu acho que se colocar no lugar dela é muito, faz parte de um senso comum muito pouco consciente, digamos assim. Então a gente não se coloca no lugar dessa criança, mas a gente revive a nossa infância, a gente repensa aquilo que fizeram conosco, isso como educadores e como família, né? Então a gente vai reconstruindo essas possibilidades, repensando o nosso papel como educadores, refletindo aquilo que vivemos quando crianças e quando a gente tinha outros adultos cuidadores traçando caminhos aí para nós. Mas isso sempre pensando assim, quem é essa criança que está me atravessando nesse momento? Quem são as crianças com quem eu convivo nesse momento e o que elas estão demandando? Não só como pessoas e como sujeitos, porque elas são sujeitos e a gente precisa internalizar isso, assim, né? A gente precisa assumir esse papel ativo que as crianças têm na produção da sua cultura, mas como é que essa criança está se vendo nos lugares em que ela ocupa hoje? Do que ela precisa? O que ela está me demandando? Então é mudar mesmo o ponto de vista. Os adultos que estão naquela escola, eles vão ter vínculos afetivos com as crianças e os adolescentes que ali estão. Afinal de contas, se a gente contabilizar, é capaz dessas crianças e alunos eles terem mais contato com as pessoas da escola, às vezes, do que com um parente. Então, precisa se compreender que a escola é esse espaço. A partir disso, valorizar esses adultos. Esses adultos precisam ser valorizados, precisam ser preparados, precisa ser pensado nas dificuldades que se tenha. As escolas, elas precisam ser olhadas, inclusive do ponto de vista de estrutura, porque nós entendemos que não é possível uma criança ou um adolescente ficar 6, 7 horas sentados numa carteira. Então, como é que eu também transformo a escola num espaço acolhedor? Então, são os muitos desafios que a gente tem. Mas talvez o maior desafio disso tudo e a gente sabe que as escolas têm um bom orçamento, certo? Mas como é que eu transformo efetivamente esse orçamento em algo que faça sentido para aqueles que lá estão? Que é para os professores, supervisores, coordenadores. E, ao mesmo tempo, como é que eu abro essa escola para que ela seja também um espaço coletivo e democrático? Para que não seja a escola da diretora, para que ela seja uma escola onde a gente pode democraticamente pensar como ela funciona. Porque ainda o que acontece é isso. A educação e a escola é da Secretaria da Educação e aquela escola é da diretora A. Né? Para que a escola, a educação, ela seja algo da sociedade. E aí todos nós, a gente se corresponsabilize em transformar a escola para que ela seja tudo isso que a gente sonha. Esse espaço que vai produzir boas infâncias.